Sabia que um simples gesto pode salvar vidas? Todos os dias, milhões de micróbios passam de mão em mão. São eles que provocam diarreias, gripes e outras infecções. Mas existe uma defesa poderosa: lavar as mãos com água e sabão, antes de comer, depois de usar a casa de banho, depois de cuidar de alguém doente, ao chegar em casa, lavar sempre as mãos. A higiene não é uma opção, é uma responsabilidade. Proteja-se, proteja a sua família. Boa higiene, boa saúde. Uma mensagem do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos, caros telespectadores e ouvintes da Rádio Somos Todos Primos. Agradecemos mais uma vez pela vossa preferência, por estarem sempre conectados a nós, que somos a voz do povo, ao serviço da comunidade. Neste espaço, em entrevista, temos uma personalidade muito conhecida em São Tomé e Príncipe e também em alguns países da diáspora. É conhecido como Mesáro, é cantor, mas hoje nós queremos explorar muito mais da sua vida, tirando somente esta parte da música. Bem-vindo, Mesáro, aproveite, nesse caso, o espaço da RSTP. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e pela sua disponibilidade. Obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesta casa maravilhosa, estar com vocês e poder partilhar ideias, músicas, histórias e um bocadinho daquilo que eu sou também com vocês. Obrigado pelo convite e, claro, é uma honra estar aqui. Certo. Mesáro, quando nós ouvimos falar o seu nome, diretamente associamos à música, porque é nisso que as pessoas conhecem quem é o Mesáro, mas para além disso, na realidade, fazemos muitas vezes aquela questão: quem tu és ou de onde tu vens? Geralmente associam ao nome, a uma posição, aquilo que se faz. Mas quem é Mesáro, para além daquilo que as pessoas veem na parte musical? Mesáro é uma pessoa sonhadora. Eu sou sonhador e eu acho que durante muito tempo é que se calhar queria ser um super-herói. Se pudesse escolher uns, que não escolhia o super-homem, se calhar o Homem-Aranha, não sei. Porque gosto de alturas. Mesáro é sonhador, é amigo dos seus amigos. E esse lado de querer salvar tudo, salvar todos, eu gosto de que as coisas, quando eu estou presente, que as coisas corram bem. Que tudo seja, que na minha presença tudo seja bem e que não seja negativo. Acho que tem um bom coração, eu acredito muito nisso. Música faz-me viajar, faz-me explorar um lado imaginário. Eu sou muito criativo, gosto de escrever, gosto de ler, gosto de explorar a vida no seu todo. Gosto de natureza, gosto do mar. E acho que isso vem depois na música também. Tento passar isso nas minhas músicas, não é sempre fácil de escrever ou transmitir isso, essas emoções, é sempre um desafio. Mas eu tenho um enorme prazer quando as pessoas às vezes dizem, às vezes na rua as pessoas dizem, nosso cantor, enche-me o coração. Ou então às vezes pessoas que dizem, as tuas músicas mudaram em algum momento da minha vida, trouxeram-me joy ou fez-me whatever, trazer, seja o que for na vida daquelas pessoas. Isso para mim, sinto lá, a missão cumprida, sabes? Poderes trazer algo de uma forma à vida de alguém, seja a nível emotivo ou relacionamento ou o que for. Quando criança querias ser super-herói, mas identificas muito com o Homem-Aranha. Mas por que não, hoje não vives como o Homem-Aranha? Ou, nesse caso, o que é que mais te chamou a atenção nessa personagem fictícia de desenhos animados, de quadrinhos, que hoje, infelizmente, não consegue ser o Homem-Aranha? Ou ainda assim, consegues, em alguns aspectos, ser como o Homem-Aranha? Eu gosto de alturas. Isso fazia sentido dizer que gostava de Super-Homem, mas Homem-Aranha, por causa daquela rede, da tal web, de alguma coisa estar a cair, a agarrar e ter vários braços, poder segurar aqui, segurar ali, socorrer aqui, socorrer ali. Eu passei grande parte da minha vida a fazer isso, sabes? A tentar sempre resolver coisas. Eu sou muito de soluções. Em desafios, eu não sinto que um desafio é um travão, sinto que é uma oportunidade de poder reinventar, trazer coisas novas. Então, essa personagem, acho que me identifico mais nisso por causa de ter o homem. Eu vejo o Homem-Aranha assim com aquela web toda a segurar 100 mil coisas ao mesmo tempo e tentar salvar tudo. Acho que é mais por isso. O percurso desde criança até agora
Como é que o ambiente no qual estavas inserido nesse caso, moldou a pessoa que é hoje Mesaro, que consegue se definir com tantos adjetivos? Eu fui criado por duas mulheres maravilhosas, a minha avó e a minha mãe. Os meus pais se separaram, eu era bastante novo. A minha mãe muda-se para Lisboa e eu era pequeno, pronto. Enquanto ela foi, fiquei um bocadinho com a minha avó, uma senhora espetacular. E eu tenho muitos valores que vieram daí. O meu pai também, o meu pai era apaixonado e também tinha era músico, compositor, fazia música. E não só, todo o ambiente. A minha mãe tinha muitos sobrinhos em casa, criou muitos sobrinhos, tinha muitos afiliados e tal. A nossa casa tinha muita gente, muitas crianças. O lado de ter a casa cheia, com muitas crianças, criou em mim esse sentimento de quase de, se diríamos hoje, de bairro, de comunidade, de apoiarmos uns aos outros. Éramos, da minha mãe, do meu pai, somos só 3 irmãos, mas tínhamos a casa cheia, 6, 7, 8, às vezes 10 pessoas. E então passa a ser uma comunidade e que todos temos que cuidar uns dos outros, os mais velhos cuidam dos mais novos e etc, etc. Tanto que durante muito tempo a minha mãe eu tratava de tia, porque era assim que eu via os outros mais velhos, os mais velhos, as minhas primas e afiliados a chamar a minha mãe de tia. Então nós crescemos sendo o filho chamado de tia também, só para teres a noção de quantos sobrinhos estavam em casa. E a minha mãe, entretanto, separada do meu pai, viaja para Lisboa. Eu fiquei com a minha avó, uma senhora muito sábia. A minha avó não lia, não escrevia, é de outra geração, mas era uma mulher com uma visão muito profunda e um entendimento da vida muito, muito diferente e valores que hoje nós temos. Isso mudou muito a pessoa que eu sou, porque eu às vezes lembro-me das coisas que a minha avó dizia, numa simplicidade. O meu pai era comerciante, tinha um bocadinho mais de, não sei se pronto, posses ou condições, não sei se é assim que se diz. A minha avó vinha já de um berço um pouco diferente, mas tinha valores, grandes valores. Eu aprendi muita coisa com a minha avó. Espera o teu momento, respeita a hierarquia, da forma dela. Ela não usava essas expressões, mas falava da forma dela. Aceita as coisas como elas são. Nem tudo é final do mundo. Eu lembro, a minha avó tinha uma expressão, às vezes, eu vestia, né? Eu já era muito vaidoso enquanto pequeno, e eu dizia, avó, está bem isso. E ela dizia, isso é boado. Era uma pessoa muito para a frente, a sério. E mesmo muito a nível de relacionamento pessoais, interpessoais, era uma pessoa que tinha uma profundeza de conhecimento que eu não sei, eu recordo da minha avó dessa forma. E isso moldou muito a pessoa que eu sou, porque o tempo que eu passei com a minha avó, sendo mais novo, né, foi crucial para montar a pessoa que eu sou hoje. Muita coisa aprendi na rua também, né? Entretanto, quando vou para Lisboa, a minha mãe trabalhava muito, o dia todo, a vida de Lisboa. A minha mãe trabalhava nas limpezas e ela trabalhava o dia todo praticamente, e éramos nós, os 3 em casa. E também cuidávamos, mas também já víamos com a bagagem de São Tomé, éramos pequenos, mas cuidávamos nós também próprios, né? E eu via o esforço que a minha mãe fazia. Trabalhava muito, lutava muito, saía desde muito cedo. Para quem conhece a vida de Lisboa naquela altura, acordar 4 da manhã para ir fazer a limpeza e depois voltar às 20, 21 horas. Eu cozinhava, fazia bolos, e porque a minha mãe vinha muito cansada, nós tínhamos que desenrascar para isso. Mas isso também localizou-me. Saí de uma vida, né? Em São Tomé tínhamos uma vida mais ou menos boa. O meu pai era comerciante, tínhamos tudo, né? Empregada, lavadeira, o que for, tínhamos tudo isso. E em Lisboa era uma realidade completamente diferente. E 2 realidades, no meio disso, uma avó muito pés no chão, que me deu valores muito importantes para depois eu continuar em Lisboa. Eu, em Lisboa, ainda pequeno, eu comecei a trabalhar muito cedo também. Eu, aos 14 anos, eu estava no 8º ano, ou 8ª classe, e aos fins de semana trabalhava, distribuía publicidade, aos 14 anos. Ia para a escola durante a semana, ia no fim de semana, ia distribuir publicidade. Isso também, eu aprendi desde cedo, não, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que lutar para conquistar o meu. Houve uma altura em que a minha mãe teve alguns problemas de saúde, e eu lembro que o meu ordenado com 14 anos era o único rendimento que nós tínhamos em casa. E a minha mãe ainda conta essa história até hoje, que o primeiro ordenado que eu recebi
Eu não fui comprar roupas ou ténis ou coisas de marca ou entrar na vaidade. O primeiro ordenado que eu recebi aos 14 anos na publicidade, a distribuir publicidade, os panfletos, Sim. que não sei se ainda é comum hoje. Ainda fazem. Ainda fazem, é. E entreguei o ordenado todo à minha mãe. Ela ficou emocionada. Ela foi operada uma vez, foi operada uma segunda vez, e os meus irmãos estudavam, também não conseguiam. E eu era o mais novo, mas era brave. Disse, não, eu quero ajudar a minha mãe, quero fazer alguma coisa, porque eu vi o esforço dela. Aos 16 anos, fui trabalhar, depois, de um tempo mais alargado, no McDonald's, da segunda circular. Esse foi oficialmente o meu primeiro trabalho com contrato. Aos 16 anos. E, entretanto, não podia trabalhar depois da meia-noite. Havia uma regra da lei portuguesa, não sei se ainda é assim, que uma criança de 16 anos não podia trabalhar depois da meia-noite. Eu lembro disso. Ainda existe esse McDonald's segunda circular, eu trabalhei lá há bastante tempo também. E sempre ajudar em casa. Trazendo aquilo que a minha avó incutiu em mim, de trabalhar para ter, esperar o teu momento, esperar não ter pressa. Que é o que hoje, às vezes, no tempo de hoje, eu vejo que não sei o que é que se passa, mas há muita pressa. Muita gente não sabe esperar o seu momento, o seu tempo. E às vezes as pessoas não percebem o trajeto. É muito fácil julgar o resultado e às vezes a gente pergunta, estás disposto a pagar o preço? Quantas vezes, estando em Lisboa, né? Porque é um sítio diferente, uma pessoa está em São Tomé, se às vezes a gente não tem, há um vizinho sempre que oferece uma banana, um peixe. Na Europa é um pouco diferente. A pessoa, se não tem, não tem mesmo. Se tiver que ir dormir com pão, com leite, no estômago, às vezes sem comer, é assim que acontece. Os vizinhos não se veem, não se conhecem por anos, ninguém se preocupa realmente com outra pessoa e a gente cresce, aprende que eu tenho que me desenrascar, eu tenho que fazer por mim, na maior honestidade possível, né? Claro, tendo aquele background da minha avó, de trabalhadora, e que fez as coisas dela, senão eu também vou fazer por mim e vou conseguir. E sempre foi assim. Estudei, consegui estudar, acabei o 12º ano. Na altura, a minha irmã, temos diferença de dois anos, e a minha irmã também acabou e ela queria ir para a faculdade, não conseguiu entrar na faculdade pública, em Portugal, na altura, então houve necessidade de ir para uma faculdade privada. E eu, quando acabo o 12º ano, a minha mãe já pagava a faculdade da minha irmã, então eu também não podia ir para a faculdade, que eu também não conseguia entrar para a faculdade pública. Na altura queria fazer medicina até, era o sonho da minha mãe. E então eu tive que esperar quase que até a minha irmã terminar o curso dela para eu poder entrar à faculdade, que a minha mãe não conseguia pagar a faculdade privada para 2 pessoas. E eu também não tinha que escolher, não tinha rendimentos suficientes para pagar propinas e etc. Mas pronto, consegui. Aos 17 anos saí de Lisboa, fiz uma primeira experiência numa segunda imigração, né? A primeira foi Portugal, a segunda imigração fui para a Holanda, conheci a Holanda, passei em Bélgica, passei em Paris 6 meses, andei um bocadinho em Nómada e quando chego em Londres digo, é aqui. Há 20, 25 anos atrás, Londres era um sítio completamente diferente. Por que quando chegaste em Londres disseste que é aqui? Te reencontraste lá ou te descobriste lá? Foi um pouco dos dois. Eu me encontrei, mas também me descobri, porque era uma pessoa muito fechada, era um miúdo muito tímido. Não me parece, mas era sempre muito fechado. Eu na escola nunca fui... Eu sempre fui um aluno muito inteligente, sempre fui um bom aluno. Sempre fui delegado de turma, sempre tive esse papel muito importante, com matemática sempre fui muito bom em matemática, tinha muito destaque. Mesmo em Lisboa, eu fui para a escola Herculano de Carvalho, é nos Olivais, não sei se mudaram o nome ou não. E eu cheguei a ter a nota mais alta em francês, era muito bom aluno em francês. Agora o meu francês já não é assim tão bom. Sempre tive boas notas, sempre fui um bom aluno. Mas era fechado, era assim, não era muito confiante. Não sei se porque aprendi muita coisa sozinho, na rua, estando longe do meu pai, a minha mãe a trabalhar muito. Não era muito confiante em si mesmo ou nas pessoas? Em mim mesmo. Eu duvidava muito das minhas próprias capacidades. E acontece, porque eu não tinha assim uma referência de se era mesmo esse o caminho certo. Referência, se é o caminho certo. Alguém para te direcionar, direcionar. Ou uma pessoa que conseguiu atingir esse objetivo e poderia te servir como inspiração? Os dois.
porque, não sendo vítima, mas ser homem negro naquela altura não era fácil. Não havia uma personagem negra na Europa que eu conhecesse que tivesse assim esse destaque, os sonhos que eu tinha muitos sonhos. Aquela pessoa, tipo, não, é que este conseguiu. E eu procurava isso. E quando eu chego em Londres, eu encontro isso. Foi em Londres que eu encontrei pela primeira vez. Eu cheguei em Londres, acho que foi em Brixton, é a zona sul de Londres. Eu pela primeira vez vi um gerente de um banco negro, com rasta, tatuado. Estamos a falar de 25 anos atrás, 26 anos atrás. Ok. Eu não vi em parte mais nenhuma da Europa. Vi na Inglaterra. E isso para mim foi uau! Então, não é sobre aquilo que te parece ser, mas aquilo que tu podes dar como contributo. E ia muito ao encontro daquilo que a minha avó dizia, que era olhar para aquilo que o interior da pessoa, o interior das coisas, o meaning, né, o significado das coisas mesmo. De uma forma geral até. Nota-se que hoje em dia as pessoas não... Tudo tem preço, mas nada tem valor. É muito rápido. Nós vivemos uma era de coisas muito rápidas, coisas com pouco significado. Tudo. Relacionamentos, etc, etc. E aquilo tinha, naquele momento, aquele Londres tinha um significado. E ver uma personagem, uau, e eu posso ser isso. E então fui trabalhar, tive o meu primeiro trabalho, trabalhei à noite, fazia muitas horas. E depois fui trabalhar para uma empresa que eu, na altura, conheci nessa empresa um senhor, ele é international speaker, não, acho que ele estava na Austrália, Peter Merritt. E foi uma das pessoas que, na empresa onde eu trabalhava naquela altura, me fez crer que eu conseguia vir de um sítio pequeno, como eu venho de São Tomé, 200 mil pessoas. Eu cheguei a ter uma equipa enorme que eu liderava como team leader, e nós fazíamos uma coisa que eles chamam, que é o cross-training. Imagina que duas empresas que fazem a mesma coisa, e tirar uma equipa que vai àquela empresa, ficar lá um tempinho, pode ser um mês, um dia e tal, ver como é que eles fazem, e depois vice-versa, então, e ver o que é que nós podemos aprender com eles e o que é que eles podem aprender connosco. Eu lembro que numa das vezes nós fomos a um sítio onde é BBC, acho que é ITV ou BBC, que é perto de Hammersmith, em Londres, e fizemos essa troca. E eu tinha medo de falar, tipo, pronto, inglês não sendo a minha primeira língua, e eu fui designado por Peter Merritt, não. E para já ele disse que ia me levar a mim, eu escolhido, e depois ele tinha que fazer esse discurso. Ter de falar em público, num idioma que não era originário meu, muitas inseguranças, mas sabes que ter aquelas pessoas que te dão a força, que te fazem acreditar, you can do it. Por que achas que ele te escolheu? Embora as tuas inseguranças... Eu lembro quando tive entrevista, eles mencionavam... Eu tive entrevista com um senhor que era Nathan O'Reilly, uma pessoa espetacular. Ele dizia-me que eu tinha carisma e eu ficava naquela. Tenho. Há pessoas que viam coisas em mim que eu não conseguia ver. Se calhar teve muito a ver com o trajeto, eu não sei porquê, mas eles viam potencial em mim que eu próprio não via. E eu acho que talvez seja por isso. E a partir daí eu comecei a acreditar um pouco mais. Comecei a fazer discursos, comecei a falar publicamente, comecei a liderar, comecei a dar trainings, cheguei a escrever a Assignment Instruction. Assignment Instructions é um livro praticamente no teu posto de trabalho que diz quais é que são os do's e os don'ts, o que é que tens de fazer, o que é que não tens de fazer, os procedimentos daquele trabalho. Eu cheguei a escrever isso e depois a partir daí outras coisas vieram, claro que tive apoio de muita gente, mas muita gente que acreditava em mim, via a minha forma de estar. E depois também eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, muito alegre, estava sempre a rir e tal. Muita gente não gostava disso. Eu lembro que já tive problemas de ter as pessoas perguntar, estás sempre contente e tal. E eu sempre a rir, sorridente, feliz para a frente e tal, mesmo com os desafios, né, que nunca deixaram de existir. E eles viam isso, viam uma pessoa alegre, para a frente, positiva. Eu acho que é por isso que se calhar apostaram. Qual foi o momento, basicamente, que conseguiste perder essa tua insegurança? Levou muito tempo. Eu acho que música, eu quando comecei a fazer música, é como se eu fosse uma outra personagem na música. Eu no palco não tinha inseguranças, não sentia isso. E nunca ficava nervoso no palco. Eu gostava e gosto de palcos, eu gosto de fazer música. Eu viajo. E música foi uma terapia muito grande também para me ajudar a sair dessa insegurança. E no momento que eu comecei a ver que eu, com a minha música, com a minha arte, conseguia fazer muita gente feliz e não falo disso com uma superioridade, não, mas ver as pessoas, uau, a pôr-me para cima, e eu era inseguro, mas via que as pessoas gostavam de mim, que me seguiam e me punham para cima e elogiavam. Eu acho que aos poucos eu fui ganhando confiança em mim mesmo. E mais o sucesso
do lado profissional que eu ia tendo, eu comecei a pensar, eu posso fazer isto afinal. I can do this. E foi crescendo. Em alguns momentos ainda sou inseguro, eu sei que às vezes não posso parecer arrogante, mas eu aprendi uma coisa que, sabes que Londres é uma escola enorme. Portugal também. Eu aprendi coisas diferentes em Portugal e aprendi coisas diferentes em Londres. Portugal eu aprendi a gerir finanças, aprendi a disciplina, aprendi várias coisas que Portugal ensina enquanto sociedade, porque pronto, a gente vivia em budget, né, em valores muito pequenos, mas Londres fez-me acreditar que tudo é possível. Fez-me pensar em business, pensar em... Eu tive uma situação, eu tinha um estúdio, montei um estúdio em Londres e eu gravava uns músicos, na altura, os Macotas, e eles eram músicos angolanos, e eles foram lá e uma vez ele dizia assim, perguntava-se como é que é a minha música e tal, eu era muito inseguro e tal, e ele disse, mas tu tens que te vender mais, tens que acreditar mais naquilo que tu fazes, a tua música é boa. E eu com o tempo fui aprender isso em Londres, e às vezes em Londres as pessoas chegam e perguntam, cantas e cantas bem? E eu fiquei, eu acho que sim, e não vendes nada. E com o tempo é tudo muito rápido, se não aproveitares aquela oportunidade, passa. E eu aprendi a correr atrás das coisas. Isso às vezes por muita gente é considerado como arrogância, mas tens segundos para decidir, tomar decisões e escolher. As pessoas chegam e perguntam, sabes fazer isso? Tipo, ok... Agora eu não sei, mas eu vou aprender a fazer e eu vou dizer que sim, sei, não é? Yeah. Sim, sei. És pedreiro, sabes fazer... Sim, sei. Ninguém está a esperar, tal, não sei... Ou então pergunta, qual é o custo do teu trabalho? Ou quanto é que queres ganhar? Eu não sei. Não há tempo, as pessoas não têm tempo. Quanto é que queres ganhar? Eu quero ganhar X por ano. Eles estão à espera dessa resposta. E no mundo lusófono é um pouco diferente. É tudo visto como arrogância, é tudo visto como falta de humildade. E o mundo anglófono não. Eles não têm tempo a perder. Sabes fazer, queres pegar isso e sim, sei. Mesmo que eu não sei, vou encontrar ferramentas para fazer isso. E eu aprendi isso em Londres, aprendi a me vender mais. Tu não acreditas que isso possa ser uma faca de dois gumes? Anteriormente falaste que o mundo está muito acelerado, já não tem mais paciência para fazer as coisas ou para esperar que as coisas sejam feitas, mas ao mesmo tempo vemos um outro lado que se não aproveitares as oportunidades, tu perdes. É uma faca de dois gumes, como é que se pode gerir isso ao todo? Depende muito. Uma coisa é ter pressa, porque às vezes nós não estamos preparados para certas coisas. E outras vezes nós vamos nos preparando. Depende do que é. E eu digo sempre, não existe o certo ou o errado. E às vezes eu falo com malta mais jovem e pode parecer um paradoxo, um contraditório. Porquê? Porque não é uma linha reta. As situações têm que ser sempre analisadas, depende do que é. Há coisas que não é para mim. Há coisas que eu nunca trairia uma amizade. Nós temos que estar bem, com os pés bem no chão e perceber exatamente quem somos. E quando a gente sabe quem é, sabe qual é o momento, o que é, o que não é para nós. E o que eu vejo às vezes é pessoas que não têm noção sequer do que são. E deixam que outras pessoas, ou a sociedade, ou seja o que for, que é o que se vê muito hoje, dita quem elas são. Há muita gente que passa tempo... Uma pergunta que eu recebo muitas vezes é... eu, saí, por exemplo, de Portugal para Marrocos, fiquei uma semana para filmar 3 vídeos. Eu levei uma equipa de 10 pessoas para Marrocos. Uma das modelos que participou, ela perguntou, eu quero investir também em propriedades, e como é que eu faço? Quero fazer muito dinheiro e tal. Às vezes as pessoas fazem essa pergunta e a gente pergunta, o que é fazer muito dinheiro? O que é ganhar muito dinheiro? O que é estar bem na vida? O que é sucesso? Às vezes as pessoas nem sequer sabem o que é. O que é? É relativo. Para ti? Para mim, sucesso é estar em paz. Número 1 é descobrir quem tu és. Tu tens de estar no teu melhor elemento. Não ter pressa. Não querer dar passos maiores daquilo que... Como é que tu podes carregar algo que tu não tens força suficiente para o carregar? Percebes? Há gente que quer carregar. Eu próprio já passei nisso. Eu não falo com nenhuma superioridade, porque eu também já tive isso. Houve momentos que eu queria salvar toda a gente. E sem perceber que cada um tem a sua jornada. Nós aprendemos com a nossa jornada. E eu queria carregar toda a gente. E eu noto muita gente que quer estar em muitos sítios. Eu vejo muita gente que só quer, por exemplo, comprar. Nós vivemos a era de comprar. Toda a gente quer ter o último telefone, o último carro, a maior piscina de não sei o quê, a maior casa de não sei o quê. Vamos falar de São Tomé, por exemplo. Casas enormes. A cair.
sem manutenção zero. Eu não falo com nenhuma superioridade, mas às vezes é um pouco não saber exatamente o que é que nós procuramos. Há muita gente até que eu convivi que só compram, mas não usufruem de nada. Acumulam, é acumular. Não só em São Tomé, não só em Portugal ou na Inglaterra, pelo mundo, mas falando do nosso meio. E isso não é estar no teu melhor elemento. Quantos quartos numa casa precisas realmente para viver? Quanto dinheiro é que realmente precisas para viver? O que é que precisas para viver? Viver, não digo viver mesmo. Percebes? Então, nesse lado, eu acho que a gente tem que pensar, refletir, meditar. Do outro lado, é oportunidades. Estás pronta para correr atrás de um sonho, de conquistar alguma coisa tua. E o mundo anglófono é rápido. As oportunidades que são tuas, elas rodam e tens que estar preparado para elas. E se realmente queres uma coisa, né? Imagina que queres agora entrar num filme de Hollywood, tens 2 minutos de uma entrevista com o maior produtor de Hollywood, é o teu maior sonho, queres ir para Hollywood. E ele chega, pergunta, é isto que mesmo queres fazer? E o rapaz diz, eu não sei. Ele não está interessado. Tu nem sequer sabes se é isso mesmo que tu queres. Entendes? Nesse sentido é rápido, tens de saber exatamente aquilo que queres. Eu quero... a primeira oportunidade, por exemplo, que eu tive de ir para a faculdade em Londres, eu fui. Eu sabia que eu queria ir para a faculdade. Não conseguia ir em Lisboa, fui a Londres. E a primeira oportunidade que eu tive de ir para a faculdade, eu disse, eu quero ir para a faculdade. Mas aqui o inglês académico é muito mais evoluído, não vais conseguir. Não, mas eu sabia que eu queria ir para a faculdade, então vou aproveitar esta oportunidade. Entendes? São coisas um pouco diferentes. É saber, eu quero isto, eu sempre quis isso, e identificares bem quem eu sou, o que é que eu quero, e quando a oportunidade aparecer, bum. Te consideras uma pessoa ambiciosa? Bastante. No bom sentido da palavra. Eu sou uma pessoa sonhadora, além de ambiciosa. Eu gosto de dar saltos altos. Aliás, tudo que eu fiz na minha vida, eu acho que foi sempre muito além do meu tempo. Muito... Dando esse exemplo, por exemplo, da faculdade, eu lembro quando cheguei na Inglaterra, eu trabalhava com umas pessoas que na altura diziam assim, tens a certeza que queres ir para a faculdade na Inglaterra? É que os miúdos que nascem aqui estão com dificuldades. O inglês académico é duro. E eu tenho. E quantos chineses não vão para a faculdade e aprendem inglês académico e fazem, escrevem e tal? E why not? Porque às vezes é um estado de espírito muito... O conformar, eu estou bem aqui, não... é a rotina, é a falsa sensação de segurança. Às vezes nós achamos que... Porque às vezes as pessoas dizem assim, aquele não é ambicioso. Não, aquele é a zona de conforto. É a zona em que nada parece ser uma ameaça. Tudo parece ser garantido. E há muita gente que vive nisso, num falso sintoma de garantido. Isto é garantido. Olha, eu sou, por exemplo, em Portugal, eu sou efetivo nesta empresa, é garantido. Ou nada é garantido, na verdade. O que é garantido? O que é certo? Então as pessoas, quando percebes aqui a dualidade do tipo, não existe uma ambição. Até pode haver essa ambição, mas existe mais o sentimento de conforto. Quantas pessoas estão realmente dispostas a deixar ir o conforto que têm para começar algo completamente novo? Quantos têm essa força e coragem de o fazer? Então, o conforto, a zona de conforto, a área de conforto, o conformismo, whatever, fala mais alto. Então as pessoas ficam onde estão. Ao falar, por exemplo, também nessa questão da pressa e tudo mais, tu és um cantor, certamente passaste ao longo do teu percurso enquanto artista por vários momentos. Hoje nós temos uma geração também de jovens que estão a começar também na área da música e não só. Entretanto, temos as redes sociais que tornam as coisas muito consumíveis, mas por vezes sem um significado para além ou com um conteúdo realmente seja produtivo e agradável. Enquanto cantor, como é que tu observas por vezes esta geração de cantores que estão a iniciar, que fazem as músicas muito mais comerciais ou de momento e que não exploram verdadeiramente aquela beleza, aquela essência que envolve a música, a poesia, a vida, observar o ser, o estar. Como é que tu analisas isso hoje em dia? Sabes que cada um tem a sua jornada e essas pessoas vão perceber exatamente o que é arte. Há pessoas que não sei como é que se diz, mas há pessoas que talvez não sejam, eu vou usar uma linguagem de rua, não é a cena deles, mas estão ali por aquilo que nós falámos de início, que é
é o caminho que toda a gente, é o que toda a gente está a fazer, é a moda de não sei o quê, é a moda de não sei o quê, e as pessoas vão fazendo. Mas há pessoas que realmente gostam de música, gostam da arte. E quem realmente gosta de arte não faz por dinheiro. Quem realmente gosta de arte não faz por fama, não faz pelos pequenos prazeres. Quem gosta de arte, quem gosta de poesia não faz para ser famoso. Quem gosta de pintura, escultura não faz para ser famoso. Não faz para ter destaque. Não faz para sair do anonimato. Não faz para ser melhor que o outro ou para dizer que é melhor que o outro. Arte é arte. E qualquer forma de arte, quando a pessoa está realmente na arte, faz coisas com algum significado. O que é que valia eu agora pintar um quadro, fazer 3 ou 4 linhas preto, azul, vermelho, que sem nenhum significado, e nem sequer conseguir explicar o que é que eu estou aqui a fazer, só porque toda a gente está a pintar quadros, porque é moda pintar quadros. Há muita gente que faz, na música, whatever que for, é seguir o rebanho, é para aí onde toda a gente está a ir. Mas não tem um meaning. E se não tem um meaning, é uma questão de tempo. 2, 3, 4, 5, 10 anos, até que aquilo saia. Porque não é a tua cena, tu não tens nenhum meaning, tu não estás a tentar exprimir nada. Há pessoas que pintam porque querem se expressar, não conseguem verbalizar, querem se expressar, pintam. Eu gosto de escrever, sempre escrevi poesia. E música é a única forma que eu via de poder expor a minha poesia. Então era ok, eu vou fazer música para poder falar deste tema, falar daquele tema. Há pessoas que usam rap para fazer intervenção, depende muito de qual é o verdadeiro significado. É importante saber que existem certos artistas para eu perceber onde é que eu estou. Às vezes eu olho, vejo, ok, e outros artistas também que se calhar fazem outras coisas, veem e percebem, ok, já... Um tema para analisar ou uma balança para colocar. Exatamente, ou seja, mas isso é em tudo, não só na música, acho que de uma forma geral, não vejo isso com superioridade, mas vejo, ok, eu sei exatamente onde é que eu estou. Mas se não tivesse isso, talvez não conseguia me localizar nesse spectrum. Penso que nem é questão de superioridade, né? Porque é como falaste ao longo da entrevista. É muito fácil olhar para o resultado e não entender o processo. Alguém vem e olha para o Mesáro hoje em dia a produzir e a cantar e diz, ok, ele está a fazer isso, só que eles não conseguem perceber o início, não é? Para além da música, também queremos explorar um bocado o outro lado do Mesáro. Já descobrimos que faz bolos, não imaginava que o Mesáro fazia bolos, mas... E cozinho também. Ponto. É um cozinheiro e um confeiteiro, mas para além disso, o que mais faz na área também, a própria arte em si, há várias formas de fazer arte, até fazer um bolo é uma arte, mas para além da música, o que mais Mesáro faz, o que mais Mesáro produz? Eu sou licenciado em Business and Accounting, fiz pela Universidade de Londres. Tive nessa área pouco tempo, eu fiz o placement em contabilidade durante algum tempo, mas honestamente não foi o que eu queria fazer, contabilidade, porque quem faz contabilidade sabe que esse tipo é profundo, tira tempo. Quem realmente faz contabilidade financeira, sobretudo, tira tempo. E às vezes ficamos... ou seja, imagina que fazes contabilidade e tens uma carteira de clientes e vais de férias para São Tomé e ficas lá 3 semanas, voltas, os teus clientes, o teu dossiê está todo lá. Os teus clientes não deixam de ser teus clientes. Ou seja, não existe faltares um dia de trabalho, quer dizer que amanhã voltas tens mais trabalho. O trabalho não desaparece. A não ser que faças um trabalho partilhado com eles. Pronto, eu acabei por não gostar muito disso, mas foi um pouco oportunista, né? Porque na empresa onde eu trabalhava, propuseram-me fazer essa formação superior para que pudesse ser encaixado no outro departamento. Pronto, foi mais oportunidade e tal, e pronto. Mas eu aprendi várias coisas. Eu acho que o lado de gestão, que vem com business, aprendi marketing, aprendi a psicologia, responsabilidades empresariais e sociais da própria empresa, etc. E como sempre estive na área de property management, eu, sendo curioso, comecei a dizer, não, eu vou focar nesse lado. Comecei a comprar imóveis, a remodelar, a vender e a comprar, a remodelar, a vender. E eu gostava desse lado porquê? Porque dava-me a liberdade que eu precisava. Eu tentei várias coisas, tentei um pouco de restauração, não gostei, por causa do tempo também.
são muitas horas de dedicação. Pode ter um retorno, mas hoje é um lado que eu até tento passar isso a algumas pessoas, que o dia só tem 24 horas. E mesmo que a gente trabalhasse 24 horas por dia, o que é impossível, vamos dizer, a pessoa dorme 8 horas, mais transporte e trabalhar no I, vão se cair 12 horas, sobra 8 horas mais ou menos, né, por dia. E essas 8 horas não mudam. Um indivíduo só consegue ganhar por essas 8 horas um tanto, não sei, imagina que uma pessoa ganha 100 euros por hora, ele só consegue fazer máximo 800 naquelas 8 horas, não consegue fazer mais do que isso. Nessa hora eu acho que nas minhas matemáticas, eu como gosto de matemática, eu cheguei à conclusão, é um pouco complexo para quem não está a perceber o que eu estou a dizer, mas faz mais sentido às vezes ser empreendedor e estar por conta própria do que prestar serviços naquele senso de segurança para uma empresa, porque tens mais margem de poder triplicar, duplicar esses valores. Então, faz mais sentido apostar no empreendedorismo? E se Claro. todo mundo ser empreendedor, quem é que vai prestar serviços? Não, mas depende daquilo também que a pessoa encara como empreendedor. Eu gosto de serviços, na verdade, e a pessoa pode ser empreendedor na área de serviços. Podes empreender numa empresa de limpezas, por exemplo. Não deixa de ser empreendedor e podes empreender numa empresa de limpar a rua. Podes empreender, não sei. As coisas, é um pouco a definição, é mais um mindset e eu converso isso com muita gente e às vezes é preciso ter essa preparação para a pessoa perceber realmente o que eu quero dizer, porque é possível ser empreendedor em tudo, mas muita gente não é empreendedor. Há muitos técnicos. Eu não quero chatear ninguém, mas há muitos técnicos e às vezes a gente vê que às vezes uma pessoa é barbeiro e é um barbeiro excelente e nada contra os barbeiros, é só um exemplo. E abre uma barbearia, mas um excelente barbeiro não quer dizer que vai ser um excelente businessman ou vai ser um excelente empreendedor. Às vezes há um personal trainer que gosta de ginásio e tal e vai abrir um ginásio e não quer dizer provavelmente que vai ser um bom empreendedor por aí fora. Isso acontece muito. Muito. Porque às vezes nós confundimos uma pessoa que tem um know-how e é técnico de uma área com businessman, com empreendedorismo. Sim. Empreendedorismo é muito mais do que saber aquilo que a pessoa está a fazer. Eu não sei ensinar. Eu tenho grandes dificuldades em ensinar, mas a minha cabeça tem montes de coisas. Eu não sei ensinar. E eu não sei, eu teria que fazer um curso, se calhar, de professor para ensinar coisas. Não sei. Acreditas que talvez a música te ajude a ensinar? Ensina um pouco. Acho que a música é uma escola enorme. Por exemplo, adquiriste competências ao longo da vida e também a tua cena é a música, é escrever poesia. Sim. Acreditas que através da escrita poderias conseguir ensinar alguém com a poesia e a música? Eu em algumas coisas sou muito impaciente. Se eu estiver a falar um assunto e sentir que a pessoa não está a compreender consegue ouvir o que eu estou a dizer, mas não compreender o que eu estou a dizer, eu fico um pouco frustrado, porque como é que não consegues entender isso? Eu lembro porque eu sempre fui um bom aluno na matemática, às vezes queria ensinar aos meus colegas um exercício, um problema, eles não compreendiam e eu ficava frustrado porque eles não estavam a entender a lógica. E eu sou muito baseado na lógica. Eu ainda hoje, se estiver a falar com os meus filhos ou com alguém mais novo, às vezes as pessoas dizem, falas muito e tal, mas eu tento sempre explicar a lógica, porque a pessoa quando entende a lógica, entende a ciência por detrás das coisas, é mais fácil replicar isso de várias formas. As bases são sempre as mesmas. Eu acho que toda a gente devia estudar business, estudar e aprender, compreender business para compreender a vida. Compreender gestão para compreender a vida. Tudo está interligado. E isso, mas as pessoas não percebem a lógica, não percebem... É como ir a conduzir. Eu já tirei a carta de condução há bastante tempo. Eu às vezes nem preciso olhar para os sinais para perceber se esta rua tem prioridade ou não. Se o carro à esquerda ou à direita tem prioridade ou não. Torna-se fica automatizado. E é isso que às vezes as pessoas não percebem. Quando a gente entende a lógica das coisas, é muito difícil se perder. E às vezes as pessoas não querem. As pessoas querem memorizar, querem replicar. E muitas vezes não sabem o sentido disso. Eu aí fico bloqueado porque não consigo ensinar a lógica. Eu quero ensinar sempre a lógica, não o que é que eu estou a fazer, mas a lógica do que é que eu estou a fazer, o porquê que eu estou a fazer dessa forma. Então, eu não sei, talvez teria que ter mais treino para aprender a ensinar.
Empreender é outra coisa. Empreender é muito mais do que abrir um negócio. São coisas completamente... São termos... É muito junto, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender, eu tenho uma empresa... É muito mais complexo. Empreender vai muito mais do que isso. Não é só abrir um negócio. Às vezes as pessoas dizem, eu vou abrir um negócio, vou empreender. Ok, tudo bem. É muito mais do que isso. O mindset, a psicologia, a dedicação, a quantidade de coisas que se tem que se abdicar para que as coisas funcionem. A quantidade de horas que têm que ser postas nos bastidores que ninguém vê. O que é que custa esse empreendimento? Porque nós fazemos, na contabilidade, temos uma coisa que é o overall cost, né? Que é o total. O pricing. Imagina que agora vou comprar isto por 10, vou vender por 20. Mas existe um custo de transformação. Esse custo de transformação também tem que estar no preço, tem que ser refletido no preço. O tempo que é posto behind the scenes, que ninguém está a ver, também tem um custo. E é isso que muitos empreendedores ou businessmen não têm noção. Parece muito bonito no Instagram, parece tudo muito espetáculo. Tem um negócio, tem uma business account, tenho facilidade bancária, tem isto, aquilo. E aquelas horas de dedicação, de bastidores, não é toda a gente consegue. Porque exige abdicado, se calhar, de algumas noites na boa vida, dormir menos. Exige um conjunto de coisas que muita gente não está preparada e depois desistem. Aí faz um bocado de sentido, todo mundo tem esse conhecimento, porque se tu dás um preço para o teu serviço ou o teu produto, a pessoa não vai conseguir perceber que realmente teve todo esse processo. Que conselhos darias para os jovens ou as pessoas que têm esse interesse em empreender e, por vezes, até pode haver essa confusão entre criar um negócio e empreender? Que conselhos darias para essas pessoas? Número 1, identificar exatamente o que é que querem fazer. Porque há pessoas que dizem, e tal, eu falo com muita gente que fala da essência, a minha essência, acho que é uma das conversas mais comuns, a minha essência vai mudar a minha essência. Pessoas vêm com negócios, com ideias brilhantes, né? Querem fazer uma camisola, querem fazer isto, aquilo, mas depois querem industrializar, mas não querem mudar o conceito original e etc. Pronto, mas isso é relativo, né? Mas é identificar bem o que querem, mas também identificar o mercado. Eu até posso gostar de vender banana com peixe. Será que este mercado aqui onde eu quero abrir este negócio de banana com peixe tem mercado de compra de banana com peixe? Porque senão eu estou a remar contra a maré. Tipo, para que é que eu vou abrir um negócio de banana com peixe num sítio onde ninguém vai chegar a banana? E pensar no milagre que eu vou trazer gente de não sei onde para vir aqui. Pode acontecer. 1 em cada 10 casos acontece. Há pessoas que têm realmente muita sorte e quase tudo funciona. Mas passa muito pelo mindset, pela energia que a pessoa carrega e acredita. Passa por muita coisa. Não é só abrir um negócio, não é só empreender, não é só investir, não é só... Eu não quero desmotivar ninguém, porque na verdade toda a gente consegue. Mas há esses fatores de disciplina, de decisão, e abdicar. Número 1, uma pessoa que empreende normalmente vive menos que as outras. Desbunda menos que as outras. Abrir um negócio, ser empreendedor, de verdade, ser um businessman, no verdadeiro sentido da palavra, exige muitos sacrifícios que muita gente não está disposta a fazer. As pessoas querem ver resultados. Fala-se de inventos. As pessoas veem os inventos, mas não veem o processo até o invento. A olhar para o mercado santomense na área do empreendedorismo, o que tu vês aqui que daria um bocado certo e que as pessoas poderiam apostar na área do empreendimento? Eu preferia dizer que nós, os santomenses, gostamos muito como é que se diz, o que não faz sentido. Nós gostamos muito de reproduzir o que já existe. Por exemplo, se eu decidir agora vender chá, de repente toda a gente começa a vender chá também. Se for uma coisa que é rentável, de repente toda a gente consegue descobrir que eu estou a faturar bastante, toda a gente começa a vender chá também. E nós normalmente vamos atrás daquilo que os outros estão a fazer. Ou então, por exemplo, começa a vender cerveja, toda a gente vende cerveja. E vamos correr sempre atrás dos mesmos negócios, e há todo o resto por fazer. Muitas vezes, eles dizem normalmente que 95% das pessoas correm na mesma direção e só 5% que realmente têm maior lucro correm na direção contrária. Talvez este hábito de reproduzir aquilo que outros fazem esteja mais ligado ao negócio em si do que empreender. Sim, porque existe uma cultura muito grande
do Sandman de safar. Nós queremos nos safar, queremos cash flow rápido, queremos vender, fazer negócio, né? É esse termo que se usa mesmo. Vou fazer negócio e tal. Fazer negócio é comprar, vender, tal, ter cash flow, ter dinheiro. E muito pouco de nós, muito poucas pessoas do nosso meio pensam em criar um legado, criar algo deep. Negócios abrem, fecham, abrem, fecham, abrem, fecham, abrem, fecham. Poucos ficam 5, 10, 15, 20 anos, passam de gerações a gerações. Muitas vezes, até na música, houve uma geração que a África Negra brilhou pelo mundo, fez coisas excelentes. Tivemos grandes guitarristas, bateristas e saxofonistas e por aí fora. E agora não temos mais. Não sei se não foi passado de gerações a gerações, mas também não houve um interesse, perdeu-se, não é? E a olhar este cenário todo, ainda tens dentro de ti sonhos e ambições para São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe é um mercado mesmo muito fértil. É em mercados como São Tomé e Príncipe que se consegue faturar. Há muita coisa que ainda há por fazer em termos de plataforma, em termos de estrutura, mas é um mercado fértil para quem quer realmente investir. Eu não quero entrar muito em termos de política, porque não tem absolutamente nada a ver, é tudo possível, independentemente, mas um pouco de estabilidade e etc, etc, etc. É um mercado fértil. E quando olhamos para o mundo, em termos de cargas de impostos e etc, etc, isto é um paraíso. É possível, há muita coisa por fazer. É num mercado como São Tomé que ainda há muita coisa por fazer que a pessoa consegue criar uma indústria e faturar. Claro que há coisas que não dependem do indivíduo. Eu não consigo, isto não é uma crítica até, mas eu não consigo, por exemplo, criar uma central elétrica. Até conseguiria, tinha que ter muito dinheiro. Eu não consigo criar um hospital. Até conseguiria, tendo muito dinheiro. Precisamos de grandes parceiros. Mas pronto, em coisas mais mediáticas e que com a estrutura certa a gente consegue. Como é que tu te defines, Nazar, agora? Hoje, maduro, uma pessoa muito mais madura. Eu hoje tenho mais noção, e se eu pudesse voltar 20 anos para trás, eu acho que hoje, imagina, 20 anos para trás, né? Imagina, hoje com o knowledge que eu tenho, com o conhecimento, com a experiência que eu tenho de vida, com o entendimento que eu tenho das coisas, se eu fosse agora, voltasse a ter 16 anos hoje, com o mesmo knowledge, aos 30 anos, acho que, não sei, podia se calhar levar o mundo à frente. Estava assim, tipo, mais... E se conseguiste voltar atrás, que mensagem darias para aquele Nazar? Foca-te. Nós temos uma missão super importante enquanto individuais. Nós temos aqui a responsabilidade de cuidarmos de nós próprios. Nós não somos extensões de ninguém, e ninguém que venha a seguir são extensões nossas. Cada um de nós temos a missão de cuidar de nós próprios, é focar em propósitos. Todos nós temos um propósito. Eu vou usar uma expressão, é assim, viver é redescobrir quem somos. Muita gente, às vezes, as pessoas não sabem quem são. E é um processo de redescobrir quem somos e alinharmos com nós próprios. Quando estamos alinhados, as outras coisas encaixam. É um pouco complexo, para quem não está na mesma visão, mas as pessoas que conseguem realmente fazer muita coisa percebem isso desde muito cedo, percebem propósito, percebem alinhamento, percebem datas e horas e momentos e energias, e não é só sobre empreender, é preciso saber estar, é preciso saber te proteger de energias, te proteger de pensamentos que não acrescentam, te proteger de pessoas que não acrescentam, até de ambientes. Há várias experiências que se faz com frutas, uma fruta podre, há muita coisa que se faz. Hoje em dia há muita informação, mas só consegue ver quem realmente quer ver. Não se pode forçar nada a ninguém. E como é que te vês daqui a alguns anos? Como eu me vejo hoje? Em paz. Eu acho que o mais importante, o maior asset que nós podemos ter é paz. Há muita gente que não está em paz. Eu costumo fazer um teste. Algumas pessoas já me pediram mentoria, não é muito a minha cena, mas eu vou tentar fazer. A primeira coisa que eu pergunto, digo assim, olha, põe assim as tuas mãos. E há pessoas que não conseguem, estão sempre assim a mexer. Há pessoas que não conseguem estar quietas. Há pessoas que não conseguem estar assim, dizer assim, olha, põe assim as mãos, fica quieto. Não conseguem. Estão assim, não conseguem. Há pessoas que não conseguem estar quietas. O primeiro exercício é estar quieto. Há pessoas que têm medo do silêncio. O silêncio é assustador para elas próprias. Então, é todo um conjunto. O que é vida para ti? É bonito, lindo.
A vida é bonita, linda. Deixa eu responder essa pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta. Um, É igual aquela pergunta de quem tu és. Talvez eu tenha muitas definições de que é vida. O que eu sei de certeza é que eu amo viver. Eu gosto de estar vivo, eu gosto de criar coisas, eu gosto de fazer coisas, eu gosto de direcionar coisas, liderar coisas, inventar coisas. A vida é isso. Além de redescobrir quem somos, é ter sentido, ter propósito. E quando a gente encontra propósito, estamos alinhados connosco próprios, é muito mais fácil. Tudo o que vier. Muita gente acha que é, não sei, mas também não conseguimos. É impossível forçar quando alguém me pergunta, eu quero investir, quero fazer não sei o quê, quero fazer dinheiro, quero não sei o quê, eu fico naquela... A vida é muito mais do que fazer dinheiro, do que investir ou do ter. É o ser, nesse caso. Em inglês também. há uma expressão que se usa muito que eu gosto, que é money is the tool, not the goal. Qualquer pessoa que quer que o objetivo é ter dinheiro, não entende o que é ter dinheiro. Nem entende o que é ser rico. Porque ser rico não passa por ter dinheiro. Ser grande não passa por ter dinheiro. A vida não é sobre ter coisas materiais. Mas isso, eu acho que é mais marketing, não é? Vender, não é? Imagina que eu quero vender meus produtos. Eu tenho que encontrar uma forma de te convencer de que tu precisas. Eu dou um exemplo da Apple. Nem nós sabíamos que precisávamos de um smartphone até a Apple dizer assim, olha, está aqui um smartphone, vocês precisam disto. Ninguém sabia, eu não sabia. Depois apareceu o Retina Display. Eu não sabia que precisávamos de Retina Display para até eles apresentarem o Retina Display. Eu não sabia que precisávamos de OLED Screen até eles apresentarem, criam um nome, agora esta é a última tecnologia e tal. Depois de repente aparece AI, agora é AI, vais fazer música com AI, brutal. É sempre alguém a ditar a moda. Quem é essa pessoa que dita a moda? Há sempre alguém que cria algo. E essas pessoas realmente direcionam tudo. Têm as ferramentas ou as armas mais poderosas, na verdade. Porque elas ditam o sentido das coisas. E nós entre aspas, alguns de nós seguem. E claro que vem, eu quero ter dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero ter não sei o quê, eu quero ter destaque, eu quero ser reconhecido, eu quero, eu sou melhor, eu sou não sei. Por causa do, se calhar, é o mais, eu acho que é mais marketing, não sei, se formos ver bem, isso é mais marketing, da forma, como é que se diz, a forma mais de vender, uma forma mais capitalista de estar na vida, de que precisas comprar, precisas de adquirir o sucesso e tal. E as pessoas realmente não percebem o que é importante. Quem cria essas regras percebe o que é mais importante e sabem que é o mais importante. Mas precisa-se vender, né? Existem os vendedores e existem os compradores de um lado. Enquanto uns choram, outros vendem os lenços. Uhum. Tá. É isso mesmo. Obrigada, Mesaro, por este momento em conversa. Foi muito interessante. Até pudesse continuar aqui a conversar sem limite. Foi um prazer conhecer um pouco desta figura que é o Mesaro, para além da música, para além daquilo que nós fazemos, aquilo que os outros veem, mas aquilo que nós somos e também aquilo que queremos transmitir. Espero ter mais oportunidades para poder conversar e conhecer outras facetas, porque nós somos seres mutantes, né? Digamos assim, estamos sempre em evolução, mas a essência permanece. Claro. Eu acredito obrigada. muito nisso, sim. Acredito que nós somos mesmo mutantes e as coisas mudam, nós evoluímos, crescemos. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui e poder partilhar estas coisas. Sabes que eu às vezes estou muito mais contido a falar certas coisas porque tem muito a ver com fases. E as pessoas vão, à medida que vão caminhando, vão percebendo, e às vezes, se gravarem isto e deixarem bem guardado, podem voltar isto daqui a 5 anos. E algumas pessoas vão perceber daqui a 5 anos o que é que eu quero dizer hoje. Mas é um processo. E às vezes a gente não consegue impor isso. É uma conversa super interessante, gostei também de partilhar isto. Eu não estava à espera destas perguntas, eu gostei muito, porque fez-me também poder falar um pouquinho mais da minha visão enquanto pessoa, enquanto businessman e etc. Obrigada. Obrigado. Obrigada, caros telespectadores e ouvintes da Rádio Somos Todos Primos. Foi um prazer ter-vos até aqui. Espero que tenham gostado desse espaço em entrevista e tenham conhecido outras facetas do nosso músico Mesaro. Estejam sempre conectados a nós. Somos a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. Beijinhos e abraços. Em Santo Tomé e Príncipe,
Cada família tem a sua história. Cada compra no mercado, cada despesa com escola, saúde ou transporte conta. Para compreender melhor a realidade das famílias, o Governo, através do Instituto Nacional de Estatística, realiza de 25 de março a 2 de junho de 2026 o Inquérito ao Orçamento Familiar. Este inquérito permite conhecer como vivem as famílias e quanto gastam no dia-a-dia, ajudando a medir o custo de vida do país. Esses dados ajudam o Governo a criar melhores programas de desenvolvimento e combate à pobreza para melhorar a vida das famílias. Se a sua casa for solucionada, receba bem os agentes inquiridores do INE e responda com confiança. As suas informações são confidenciais e usadas apenas para fins estatísticos. Inquérito ao Orçamento Familiar. Juntos podemos construir um país melhor para todos. Isto é muito importante. Medir o custo de vida das famílias em São Tomé e Príncipe. Para esclarecimentos, sugestões ou reclamações, o número grátis é 820 10.